Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para esclarecer um pouquinho a questão do professor nativo e do professor brasileiro, né? Principalmente, né, quando se refere à língua chinesa, as pessoas têm o costume de dizer, você tem que procurar um professor nativo, né? Já com outras línguas como o inglês, o espanhol, o pessoal não pensa tanto assim, né? Mas por causa da língua chinesa. E não é estranho, essas pessoas não estão erradas. A língua chinesa, dominada por caras assim com cara de ocidental, como eu ou como o professor Kleber, né, que também que é um ótimo professor, são raras, né, essas pessoas. Então, é natural que se tenha dúvidas, né? Então, como decidir, né? Como a gente vai saber se o professor brasileiro é bom, né? E também eu vou falar um pouquinho sobre os professores chineses também, né? Que não é pelo fato da pessoa ser chinesa que a pessoa vai ser uma boa professora, né? Por exemplo, o brasileiro, né? O brasileiro, ele conhece a língua portuguesa em profundidade, né? O brasileiro já leu livros em português, o brasileiro está acostumado a se expressar, né? Se expressa com muita precisão na língua portuguesa. E o ensino, ele não é só, né, o conhecimento prático da língua chinesa, né? É óbvio que um chinês, né, eu que comecei a estudar já mais velho, né, nunca, ou pelo menos não tão cedo, vou ter um conhecimento prático tão extenso quanto o que um chinês, né, que nasceu lá, cresceu lá, né, tem, né? Então, o chinês já começa com essa vantagem. No entanto, a língua chinesa, o ensino de línguas, não se reduz, né, a questão do conhecimento prático, né? Tem isso também, e é muito importante, mas, né, ela também exige que a pessoa tenha o conhecimento da língua portuguesa suficiente para expressar todas as nuances, né? No começo é fácil, né? Você ensina as coisinhas mais fáceis, né? Isso é isso, né? Aquilo é aquilo, né? Mas depois, quando começa a chegar em coisas como gramática, como leitura de textos, como literatura, né? Aí a coisa já começa a exigir um domínio do português mais forte, né? Mais exigente. Então, vamos supor que a pessoa queira aprender a ler, né, algum livro em mandarim, de literatura chinesa. Então, vai exigir que o professor, né, tenha conhecimento em literatura chinesa e em literatura portuguesa. Do contrário, ele não vai conseguir fazer essa ponte, não, né? Então, aí entra a vantagem do professor brasileiro, né? O professor brasileiro, né, se ele acumular o conhecimento suficiente para ensinar o mandarim, né, ele vai conseguir transmitir, em geral, né, não estou falando que é todos os casos, né, até porque para falar sobre generalidades é necessário generalizar, né? Mas para cada caso é um caso. Mas, em geral, o professor vai ter mais instrumentos linguísticos para expressar e ensinar aquilo que ele conhece no chinês. Já o chinês nativo, né, que nasceu na China lá, ele vai ter mais dificuldade. Ele vai ter que desenvolver muito bem o português dele, né? E é uma coisa que não é fácil, a gente sabe, né? Assim como não é fácil para nós, né, aprendermos o mandarim. E outra coisa, se alguém diz que deve necessariamente ser um professor chinês, o que ele está dizendo também é que você, estudante, quando estiver preparado, quando estudar bastante, não vai ser capaz de ensinar. Então, essa é você está jogando contra você mesmo, né? Os professores brasileiros são, sim, capazes de ensinar, né? Com muito esforço, evidentemente, né? Que não é fácil, não é à toa que tem poucos, né? Então, o segundo assunto, né, que eu ia falar é sobre a questão de como você identificar, né, um professor brasileiro bom. O chinês é mais fácil, né? O chinês geralmente vai ter o conhecimento necessário do mandarim, né, e você vai poder julgar, né, a maneira como ele explica, né, a domínio do português daquela pessoa, né, só ouvindo ela falar, você já vai saber se ela é capaz de explicar ou não, né? Mas e o brasileiro, né? Então você olha para um cara como eu, assim, uma cara de tão chinês quanto sei lá. Então, como é que você vai julgar, esse Rafael aí, será que ele fala bem?
ou que ele conhece, que ele tem conhecimento, né, como é que você vai fazer? Dizem que não se julga o livro pela capa, mas na verdade se julga sim, né? Porque você vai numa biblioteca e você quer comprar um livro, você não pode ler todos os livros, né? Você tem que ter algum critério, né, para você julgar. Você vai ter que julgar pela capa, né, evidentemente. Então, como é que você vai julgar um professor sem ter conhecimento da língua chinesa? Número 1, você vai pegar vídeos desse professor e mostrar para amigos chineses. Falar, esse cara fala bem, né? Ou explicações desse professor e pergunta para o seu amigo chinês, está correto? Né? Ele falou direitinho? Esse é um passo. 2, os títulos, né? Por exemplo, ele estudou lá, ele tem um certificado HSK tal, né? Ele foi campeão nacional de mandarim, né? Esse tipo de certificado, né? Um certificado dado, né? Por uma instituição chinesa, né? Ou ele estudou na China há tanto tempo, né? Os métodos para você julgar um bom professor, né? E eu, sinceramente, como eu recomendo, né? Cada caso é um caso, né? Tem gente que vai se adaptar desde o começo melhor com o professor chinês, né? Isso não há dúvidas quanto a isso. Assim como ao professor brasileiro. Mas como é que eu penso, né, em relação a isso? Eu acho que no começo, né, quando for preciso mais explicações, em geral, é melhor um professor que tenha um pleno domínio do português. Pode ser até um chinês que vive aqui há 15, 16 anos, 20 anos, né? Então, ele vai ter o domínio, né? Que já leu livros em português, né? Que pega, você dá um livro do Machado de Assis, ele é capaz de ler até o final, entender. Então, esse chinês vai estar qualificado para ensinar você, né? Ou que more há menos tempo, mas seja muito, muito estudioso. Eu mesmo conheço alguns que estão há pouco tempo no Brasil, mas tem um domínio do português muito incrível, assim, você vê a pessoa falando, né? Então, você vai procurar um chinês que tem um domínio, porque no começo as dúvidas, né, são muitas. Então, você tem que encontrar alguém que tenha capacidade, né, de esclarecer essas dúvidas, tá? Mas tem gente também que se adapta, né, para um chinês que não tem o domínio, assim, do português, né, o suficiente para explicar detalhes, né, e nuances que a gente sabe que a língua chinesa tem muito. E quem faz aula de gramática da língua chinesa comigo pode dar testemunho disso. E, em segundo lugar, né, você vai também... sim. Em segundo lugar, né, como você vai continuar os seus estudos, né? Eu, particularmente, também indico, né, para quem quiser praticar o diálogo, né, o diálogo avançado, pratique com chineses, evidentemente, né? Porque o diálogo avançado vocês vão falar só em chinês, né? Então, aí é melhor que o professor seja chinês, né? Nesse caso, né? Na parte do diálogo. Né? Para leituras, né? Para gramática, né? Também é necessário um professor que tenha o domínio pleno da língua portuguesa. Né? Então, vocês vão ter que saber balancear. Né? Não precisa ser necessariamente brasileiro, né? Até porque raça não... a princípio não significa conhecimento nenhum, você pode ser chinês, você pode ser japonês e conhecer a língua chinesa mais profunda do que mais profundamente que alguém que nasceu lá, né, ou vice-versa. Isso não quer dizer a princípio, né, apesar de, em geral, significar, né, pelo nascimento e pela criação, né. Mas você deve buscar o que você acha, né, mas não caia nessa de que brasileiro não pode ser professor, porque você está falando contra você. Você é brasileiro também, você vai aprender chinês e você, no futuro, né, evidentemente, vai querer ou ser professor, ou vai querer trabalhar como tradutor, né? Aí vão dizer, você é brasileiro, você não pode, porque... Não, assim, não dá também, né? Tem que haver... a gente tem que fazer as coisas, né, com conhecimento de causa. Né? Então, brasileiros e chineses, ambos podem ser professores, né? E quando você for procurar um professor brasileiro, tome aqueles cuidados que eu falei, né? E os chineses, né, fica mais fácil de julgar, porque é só ouvir eles falando que dá para saber a capacidade explicativa deles.
Tá certo? Então, pessoal, só queria esclarecer esse ponto aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Valeu, até a próxima.